Olá, galera amiga do esporte, estamos no ar com mais um programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. No programa de hoje vamos falar aí sobre a final do Campeonato Estadual da Série A, o reinício do Campeonato Estadual da Série B, vem aí a Taça do Corcovado e também falar da conquista do Fute-Mesa do Goitacazes Futebol Clube, que faturou 4 medalhas no último final de semana. Essas e outras notícias agora aqui no programa Mundo Esporte. Dando início agora ao nosso primeiro bloco aqui do programa Mundo Esporte, falando agora do Campeonato Estadual da Série A. Estamos aí em momentos finais do campeonato. O primeiro jogo da final ficou no empate em 1-1, Vasco da Gama 1, Flamengo também 1, jogo polêmico, o Vasco aí com 1 a menos. O nosso comentarista da grande maioria, José Maria Matar, vai falar agora sobre esse primeiro jogo da final do Campeonato Estadual da Série A, no empate em 1-1 entre Vasco e Flamengo. José Maria Matar, o que você achou dessa partida final aí do Campeonato Carioca, hein, Zé? Um abraço, minha gente, tudo bem? Vamos de volta aí, né, Cleito, falar sobre o Campeonato Carioca. A pergunta está colocada na mesa e eu e todo telespectador vai responder para você com muita facilidade. Quem viu o jogo ontem, Flamengo 1 e Vasco da Gama 1, realmente pôde entender tudo que acontece normalmente. O treinador do Vasco, ele foi muito cauteloso, muito prudente, até muito inteligente quando ele disse no final, entrevistado, ele disse assim, olha, eu não quero absolutamente falar mal de ninguém, não quero dizer que absolutamente nada. Eu, como treinador, só vou dizer uma coisa, o Vasco está cansado de ser roubado. Então, de uma forma discreta, ele acabou colocando o juiz numa saia muito justa, de uma forma discreta, não há nada que vá puni-lo, porque ele disse que ele está cansado de ver o Vasco ter roubado, ele não falou nada daí pra frente. Lógico que num clássico desse tudo é possível. O time do Vasco está muito bem montado. Você vê que o primeiro jogo do Vasco contra a equipe do Fluminense, houve um empate de 1-1. O Vasco era para ter saído vencedor. Saiu no segundo jogo, o que a gente poderia ter dito aí, sem qualquer menosprezo à equipe do Fluminense, o Vasco da Gama com certeza fez 2 treinamentos de luxo contra a equipe do Fluminense, para pegar a equipe do Flamengo, uma equipe que está embalada, que está jogando muito solta, com um time muito jovem. O Flamengo não tem muita estrela, você vê que a estrela do Flamengo é o Hernani, que está começando a brilhar agora. Tem o substituto que está sempre aparecendo muito bem, Alexandre, mas que foi reserva no time do Atlético, reserva do Jô, quer dizer que já é uma credencial horrível para ele. O cara que consegue ser reserva do Jô no Atlético está realmente numa situação deficitária, mas eu prefiro 1000 vezes o Alexandre do que o Jô. Aliás, qualquer um que entrar no lugar do Jô ali resolve muito melhor. Mas voltando ao importante que é o Vasco e o jogo do Flamengo, realmente o Vasco deu um banho de bola. O Vasco veio com uma estrutura muito bem montada, tanto assim que a equipe do Vasco não levou nenhum chute a gol. O goleiro Martin Silva, que é da seleção uruguaia, ficou assistindo o jogo. Apenas o Vasco jogava. Tem uma frente muito boa, esse Everton Costa, aquele do cabelinho parecendo aquele cantor de Djavan, ele deu um banho na defesa do Flamengo. O Douglas, um bom canhoto que passou pelo Corinthians, todo mundo sabe, é o articulador, o homem que raciocina todas as jogadas da equipe do Vasco e colocou o Vasco em excelentes condições, colocando o Felipe em xeque toda hora. O time do Vasco, realmente no primeiro tempo ele sobrou, mandou no jogo. 1-0 era um resultado extremamente justo. Mas no segundo tempo houve uma bobeira, eu não sei se do treinador, taticamente, ou do próprio Everton Costa, se bem que quando o Everton Costa foi expulso, nem falta ele cometeu no jogador do Flamengo, no Léo. Ele foi numa disputa normal, a perna dele passou próxima à barriga do defensor do Flamengo e o árbitro de longe acreditou na mãe e acabou colocando o segundo amarelo e mandou o que seria, no meu caso, o primeiro ou até o segundo melhor jogador do Vasco, que era o Everton Costa naquele momento, mandou para fora, foi para o chuveiro mais cedo. Aí sim, o Flamengo reorganizou. Com a entrada do Everton, o Flamengo pôde abrir mão do Flaus, que era no zagueiro, jogando de lateral, jogando da forma errada. E a partir daí o Flamengo cresceu na briga, chegou ao empate numa bola que o próprio Everton caminhou muito bem pelo lado esquerdo, passou por 2 zagueiros do Vasco, coisa que era difícil. E no bom momento que o Flamengo poderia arrematar, ele
quase que atrasou a bola para o goleiro do Vasco da Gama, que saiu rapidamente no contragolpe. E nesse contragolpe o Vasco foi traído, perderam a bola e Paulinho de fora desferiu um chute com muita perfeição. E não teve como o goleiro do Vasco, que não tinha sido admoestado em momento algum, tanto nesse gol, antes do gol, como depois do gol. E foi um golaço. O gol do Paulinho, um gol muito bom. O Paulinho tem uma característica muito parecida com aquele jogador que passou pelo Botafogo, que o Atlético, até o ex-treinador do Atlético, Humberto Ramos, gostava muito do Dodô, aquele atacante do Botafogo. O Dodô fazia gols com uma perfeição, como se estivesse pintando um quadro. E o Paulinho do Flamengo é um grande jogador, um bom jogador. Então, pelo que o Flamengo jogou no segundo tempo, com 10 jogadores, e o Vasco, que jogou muito bem no primeiro, esse resultado de 1-1 se viu muito bem para o Flamengo, muito mais para o Flamengo do que para o Vasco, que estava com o placar adiantado. Zé Maria, agora com esse empate em 1-1, o Flamengo tem a vantagem do empate no próximo jogo. E como é que fica essa expectativa para a próxima partida, que vai ser nesse próximo domingo, dia 13? Tá aí o Vasco da Gama e o Flamengo, o Vasco na busca do título, né, Zé? Eu tenho que me isentar como comentarista, né, de qualquer resultado. Sim. Lógico que se fosse o Fluminense que tivesse com o Flamengo na final, a gente teria um outro posicionamento, que Fla-Flu é diferente de Flamengo e Vasco. E já criou um hábito, o uso do cachimbo coloca a boca torta. Quando fala que o Vasco vai jogar com o Flamengo, aí a galera do Vasco já fica meio amedrontada, porque o Vasco vai ser visto outra vez, é sempre isso. Mas eu acho que nem todo dia é dia santo. Eu acho que o Vasco está com um time muito bom. No momento, eu não sei quais são os jogadores do Vasco que poderão não fazer presença no jogo de domingo, mas eu te garanto que o Flamengo já vem com Léo Moura e vem com outros valores que poderão, com certeza, até provavelmente o Hernani, se tiver condições, de dar um reforço para a equipe do Flamengo. Mas, de qualquer forma, vai ser um clássico bem mais disputado. O público nesse Maracanã, nesse jogo, foi um público um pouco diminuto, até porque o jogo muito pequeno, né? Foi no dia 6, ninguém recebeu o salário direito. Ingresso caro, R$100. Ingresso de 80 a R$100. Eles estão abusando. Coitado do pobre brasileiro, sabe? Realmente ele perde a todo momento. Não é que o espetáculo não valha, né? País da Copa. É o país da Copa. Tem que valorizar tudo e cobrando muito caro. Então, o torcedor não consegue ter ritmo para ter 2 jogos. Quer dizer, joga agora o Vasco. Por exemplo, o Fluminense não. O torcedor do Fluminense fizeram 2 e o Vasco fez 2 contra o Fluminense, já fez 1 contra o Flamengo e vai fazer outro. Quer dizer, provavelmente a torcida do Vasco vai ser um pouquinho menor do que a do Flamengo, até porque a massa do Flamengo, ela marca presença, né? Porque, não estou querendo dizer com isso que joga com 12º jogador, não. O homem de amarelo, preto e tal, né? Mas sempre azul. Mas sempre tem. Me desculpa, flamenguista, mas sempre dá um jeitinho, entendeu? Isso aí não. Desde a época Zico, o Flamengo tem esse privilégio. Sabe quem é o árbitro do próximo jogo? Quem que vai ser? Marcelo de Lima Henrique. Marcelo de Lima Henrique. 1-0 pro Flamengo, 2-1 pro Flamengo, não sei. Vamos aguardar, vamos ver qual treinador que tem mais capacidade, porque vai ser uma briga de leão grande desse, né? Vamos aguardar o público também, qual será o público. Ajuda, mas de qualquer forma, tanto o Adilson quanto o Jaime Almeida são bons treinadores, são habilidosos, todos os dois foram grandes zagueiros, eles sabem muito bem como vão fazer essa arma para poder defender. O Vasco tem o Guinha Azul, que é muito bom, o Flamengo tem o Amaral, então os jogadores se equivalem, né? O Vasco tem a primazia de ter o Douglas, que é um grande armador, o que o Flamengo peca um pouquinho. Esse Carlos Eduardo seria esse jogador, mas não vem muito bem com a torcida do Flamengo. Então, é um jogo para ser disputado. Eu acho que vamos torcer para o Vasco, né? Para quebrar essa de Vasco vice. Vamos quebrar, vamos torcer para o Vasco da Gama. Zé Maria, eu acho, eu tenho uma opinião agora diferente, fugindo um pouquinho da partida, mas falando em questão da torcida, em preço de ingresso, né, valor abusivo, estão elitizando o futebol. Há muitos anos já. Trazendo preços abusivos, né, R$100 custou o ingresso. Eu acho que elitizando, nem vou dizer esse termo não, porque a elite mesmo não compra ingresso, compra camarote, né? Que a gente vê no Maracanã, os montes de camarote que tem lá. Quando o futebol veio para o Brasil com o Charles Miller, naquela ocasião, em 1800 e qualquer coisa, na época de 1900 e pouquinho, 1917, se não me engano, 1917. O futebol veio da Inglaterra
o Charles Miller, o pai dele era um dos grandes empresários na área de tecelagem, e eles, nos intervalos do trabalho aqui no Brasil, eles colocaram o futebol. O Brasil começou a jogar futebol dessa forma. Começou em São Paulo. E o futebol começou aonde, você sabe? Começou... No Fluminense. Não, no Rio foi o Fluminense. Exatamente, no Fluminense. Não, mas no Brasil... Eu sei porque eu tive a oportunidade... Mas a maioria foi tudo muito conjuntamente. De conhecer lá a sala de troféu do Fluminense, e a gente vai ter a oportunidade de levar o programa Mundo Esporte lá para poder estar trazendo para o torcedor que não tem, né, o acesso para poder estar indo ao Rio de Janeiro, mas inclusive o historiador lá que nos atendeu me disse por que, né, a palavra torcedor veio das mulheres, você sabia disso? Não sabia. Eu confesso que elas usavam luvas e suavam e torciam. Ah, tá. Aí que vem a origem de torcedor. Torcedor, né? Torcia um azul, suava demais. Mas então, quando o Miller veio para o Brasil, eles preferiam nos intervalos, para evitar que os trabalhadores daquela ocasião das fábricas articulassem reclamações, greves, essas reuniões, eles colocavam o futebol. É tanto assim que o Fluminense, por exemplo, tem o apelido de pó de arroz, porque jogadores negros naquela ocasião não podia. O futebol era muito elitizado. Exato. Então era tingido a pele dos jogadores, passava aquele pó de arroz para poder quebrar a cor negra, para quebrar a cor negra. Então foi dessa forma que o futebol chegou. Chegou como se fosse uma elite, e aos poucos ele foi popularizando, porque o Brasil sempre teve uma camada de negros muito grande, através da própria Bahia, da colonização do Brasil, dos escravos que vieram de alguns países africanos, né? Dos países africanos. E depois foi popularizando demais, chegou a ponto no Maracanã, recebia um público de mais de 150 mil pessoas. Hoje ele está suportando, me parece que 70. 70 é alguma coisa. 70 e poucos. Belo Horizonte, Atlético Cruzeiro, já deu 132 mil pessoas. Já na primeira reforma... Hoje é 60 para 70. A cada reforma que o Maracanã foi passando foi reduzindo. Vai diminuindo. Então por quê? Eles estão tirando o torcedor que tem menos recurso para ir ao estádio para fora do gramado e estão elitizando. É uma coisa muito empresarial. Agora, a sorte do torcedor é que ainda hoje existe esses canais fechados que transmitem. Então, se a pessoa tiver a condição de comprar uma TV a cabo, assiste o jogo hoje está muito mais acessível, né, Zé? É muito melhor. Por causa até da concorrência. E a segurança que você tem, né, Cleito? Hoje você vai para o Maracanã, para o Mineirão, para o Beira-Rio, o trânsito, o Morumbi, com a camisa do time adversário, você já corre o risco de ser baleado, porque tem alguns torcedores que viram bichos, né? Aliás, me desculpa, os animais, os bichos, eu falar que o homem parece com eles, é exatamente o contrário, né? Infelizmente, a gente tem que colocar dessa forma, porque os animais não são assim. Agora, Zé Maria, eu acho que as torcidas organizadas deveriam ser mais organizadas no sentido de protestar contra esse preço abusivo dos ingressos. Acho que nesse momento, na reta final do Campeonato Carioca... Mas a organizada não paga. Que está desacreditado... Eles ganham os ingressos. O problema é esse. Eles ganham o ingresso, prejudicam os clubes, agridem jogadores, eles fazem o clube ser penalizado. Eu achava que toda a torcida organizada, todos que querem participar, vão. Então tá, vocês vão participar do MMA e do UFC. Vocês vão degladiar, a torcida do Vasco vai degladiar contra a do Flamengo, a do Fluminense. Quem for campeão ganha ingresso, tá? Do Atlético. Não dá ingreссada não. Deixa eles quebrar. Não quer brigar na rua? Briga no ringue. Eu acho que alguém vai ter essa brilhante ideia de fazer, hein? Se fizer, ele vai ter a garantia do público. Porque vai lotar. Briga da torcida do São Paulo contra a torcida do Palmeiras. O cara de UFC com o trajado todo em verde, de São Paulo vermelho e preto. O pau vai quebrar, meu amigo. É melhor do que brigar lá nos estádios. Porque, Zé, eu estou falando nessa questão deles se unirem, naturalmente, as pessoas se reunirem e boicotar de vez. Ninguém ia aos estádios para ver se mobiliza, faz alguma coisa, porque é inadmissível um campeonato estadual do Rio de Janeiro, na situação que está, ingresso custar R$100. Aí você vê o contrário da Série B, uma qualidade muito ruim de futebol, né? E a qualidade acabou. Você vê que tem jogadores do Brasil que estão lá fora no exterior que quase ninguém conhece.
De repente o Filipão chama o jogador, quem é esse? Ninguém conhece. É porque já saiu daqui para jogar lá na base. Faz um jogo aqui e vai embora, eles compram. Então, não, futebol muitos já estão saindo já na base. Já sai na base, o cara é bom, já estão levando. Então, a gente está ficando com o pior futebol e pagando caro. Sabe por que está saindo muito na base, Zé Maria? Porque na base ninguém conhece os jogadores, é mais fácil dos clubes estarem negociando porque não tem ninguém em cima observando. Ninguém fica em cima observando, ninguém sabe, é verdade. Você acha que o Fluminense vende muito jogador para fora, Flamengo vende, a maioria desses clubes, Botafogo. E outra coisa, então estão exportando jogador. A própria imprensa, digo isso com muita propriedade, tem muito, mas 90% da imprensa ela é abafada pelos clubes. Eu não tenho compromisso com o clube, eu falo o que eu quero falar, eu assumo a responsabilidade. E tem assessoria de imprensa que tem o papel de bloquear, né? Eu estava pensando, ontem eu não pude ver o jogo do Atlético Cruzeiro, que foi 0x0 em Belo Horizonte. O Atlético jogou muito bem, o Tardelli perdeu um gol de baixo. Meu irmão me ligou e falou assim, eu nunca vi alguém perder um gol como esse, o Tardelli. Bateu na canela esquerda dele e sumiu a bola. Bom, o que acontece? A imprensa fica protegendo algum jogador. Por exemplo, se começar a falar mal do jogo, como eu falo aqui, ele não vai ser convocado. E se ele não for convocado, ele não vai ser vendido. Então eles ficam calados, não falam nada. Marcos Rocha, aquela íngua jogando futebol. Meu Deus do céu, se o Marcos Rocha, o lateral direito do Atlético, tivesse 1/5 da vontade que o Richarlison tem de jogar, porque o Richarlison é horroroso, né? Não sei quem inventou ele. O Alexandre, tudo bem. Mas sempre tem umas pérolas aí que inventam. Tem uns pereba que conseguem. É sorte, né? Rapaz, tem uns negócios que não dá pra você entender. Futebol é sorte também, o Ed Carlos, que acabou com o Fluminense. Pegou o Fluminense. Quem foi que o Fluminense estava caindo? Você lembra? Deve ter uns 4 anos atrás. 4, 5 anos atrás. Todo mundo lembra. O Fluminense estava morto. O Ed Carlos entregou o Fluminense todos os jogos. Chegou ao cúmulo da torcida do Fluminense fazer um abraçado em Laranjeira, você lembra disso? Com as faixas. Ou a torcida do Fluminense ou o Ed Carlos. No outro dia ele foi afastado. O Fluminense ganhou 8 jogos com a ausência dele e empatou o último contra o Curitiba. E o Fluminense ficou em 2010, foi? E o Fluminense não foi rebaixado. Sabe onde é que o Ed Carlos está agora, morando? Infelizmente, meu amigo. Ele é baiano. Ele mora em Belo Horizonte e é reserva no Atlético. Você quer coisa pior que isso? Outro dia eu fiquei muito triste. Falei, meu Deus do céu, quem é que é o empresário desse cara? Esse cara faz mágica. Esse cara fez uma mágica, conseguir pegar o Ed Carlos e jogar para dentro do Atlético. Fez uma estrutura enganada, tá lá jogando outra futebol. Coisa, né? Pelo amor de Deus, você vê cada coisa no futebol que não dá, é duro de não dá pra, enquanto você vai aí no interior, você vê cada garotada jogando um belíssimo futebol e não tem oportunidade que os Pereba aí tem. Mas, infelizmente, são coisas do futebol. Nosso primeiro bloco está estourando, a gente vai agora a um breve intervalo comercial. Já a gente volta com a sequência com o segundo bloco do programa Mundo Esporte. Não sai daí. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua
também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa CRAC é possível vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. De volta agora com o segundo bloco aqui do programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. E nesse segundo bloco nós vamos falar sobre o campeonato estadual da Série B. O segundo turno vai começar agora nesse próximo final de semana, dia 12. Goitacás se preparando, Americano também. E também o São João da Barra, todos eles reestreando e fora de casa. O São João da Barra enfrenta o Paduano às 15 horas lá em Santo Antônio de Opada, enquanto o Goitacás vai até a cidade do Rio de Janeiro jogar contra o Barra da Tijuca. O jogo vai ser lá em Duque de Caxias e o Americano joga no domingo contra o São Gonçalo. O jogo vai ser também no Rio de Janeiro, mas lá na Ilha do Governador, no campo da Portuguesa José Maria Matá. Tá aí os treinadores se preparando, evitando os erros do primeiro turno, que se repitam nesse segundo turno para poder buscarem coisas melhores, né? Porque, infelizmente, nesse primeiro turno não foi nada agradável para as equipes da nossa região. Muito menos para Americano, Goitacás e São João da Barra. Olha, Cleiton, o time do Americano realmente ele chegou num posicionamento bem melhor do que o time do Goitacás e até a nossa co-irmã, o time do São João da Barra. Agora, o time do Goitacás tem uma grande vantagem sobre o Americano a nível de elenco. Você vê que o Americano tem Jefinho, tem Jaiminho, tem Índio, tem o Leão, tem o Bóvio, tem Gilmax. Ele tem 6 elementos que trabalham muito bem a bola. 3 mais de contenção e 3 jogadores mais soltos, como no caso do Bóvio e do Gilmar, né? E o próprio Jefinho, que trabalha muito bem pelo lado esquerdo, avança com mais facilidade. Se ele tiver dessa meia dúzia, ele tiver 4 para montar uma estrutura básica no meio de campo, já está bem reforçado o time do Goitacás. O Renanzinho, que é um excelente jogador, que o Goitacás conseguiu reeditá-lo, é um grande lateral, muito bom. O lateral esquerdo do Goitacás já é um jogador experiente. E ainda tem também o Azul, é um garoto que está vindo dos juniores, que é um bom lateral, né? Tem o Valdeir, o atacante, e tem também o Edinho Meia. Quer dizer, o Goitacás está reestruturado, mandou Marcos embora, mandou Igor, mandou uma meia dúzia de jogadores que realmente não representavam praticamente nada. Alex Pires, né? O filho do Cosme também foi embora, entendeu? Então, até brinquei, por que também não foi o filho do Damião, do Cosme e do Damião? Mas de qualquer forma, o Goitacás consegue nesse segundo turno entrar com uma boa respiração, oxigenado, com jogadores em condição. Eu acho que o treinador vai ter dificuldade até para saber quem vai jogar, tem um bem estruturado. O Americano, acho que não tem esse problema. Tem um elenco um pouco mais diminuto, não tem essa fartura que o Goitacás tem no meio da que é a grande criação, mas na posição que o Americano chegou, ele está tranquilo. O Americano vai a cavaleiro, lentamente, comendo pelas beiradas. Zé Maria, tá aí então essas notícias aí dos clubes da nossa região. São João da Barra, o técnico, o Andrade, está pedindo atenção redobrada a respeito principalmente aí do Paduano, que é o primeiro adversário. O Paduano está mudando a postura, né? O Paduano não estava numa posição tão satisfatória, andou até perdendo jogos dentro de casa, mas de qualquer forma, segunda divisão, Cleiton, é muito mais complicada do que a primeira. E se meu amigo cai para a terceira, é mais complicado ainda, porque você pega deficiência não só de jogador, como você pega deficiência de estádios. Sim. A segunda divisão você pega tem muitos problemas. Exatamente, então tem que ficar de olho aberto. O São João da Barra chegou numa posição relativamente boa, tanto quanto a do Goitacás, o Americano na frente. Tem um grande treinador, o Andrade, que é um treinador que hoje, como treinador, tem experiência de ter jogado num dos maiores times do futebol brasileiro, que foi o Flamengo. Então ele pede uma atenção redobrada e tem que ser assim. O time que não tiver atenção, que tiver disperso, não tiver concentrado em cada momento do jogo, ele pode pagar caro por isso. Agora, Zé Maria, dá pra gente aí mais ou menos uma real noção. Nós acompanhamos aí todos os jogos envolvendo o Goitacás, também o Americano. Estamos se preparando no final do mês, lá no dia 30, tem um clássico aqui da nossa cidade.
Goytacás e Americano e Goytacás. Uma quarta-feira. Em uma quarta-feira, um jogo que não vai ser realizado em Campos, em Sim Cardoso Moreira, sabe-se lá se o estádio ainda estará apto para a realização dessa partida. A realização da partida não, a realização da partida acontece, mas para receber o público nessa partida. Agora, o Americano enfrenta a equipe do São Gonçalo no domingo, às 15 horas. O time do São Gonçalo também é um time que subiu agora, vindo da terceira divisão. O Americano está mantendo uma certa constância, porque veio fazendo um trabalho aí com o técnico André Pimpolho, basicamente com a base do Americano, e a base que está dando retorno, uma vez que o Americano nunca gostou de investir na base. Nunca. O presidente americano, durante 18, 20 anos que ele ficou lá, ele sempre disse que não queria base no time. Ele podia até não dizer abertamente, mas a gente que trabalhou nos bastidores como diretor do Americano sabe que ele nunca teve preferência pela base. Não se sabe por quê, né? É um jogador que pode traduzir em lucros para o Americano, então é despesa relativamente, porque tem que ter. Você tem que ter. Você não disputa o campeonato sem os juniores. Então por que você não preferencia o junior, não dá toda a estrutura, toda a modalidade que ele precisa para que ele vire um excelente atleta? Pecou muito por isso durante muitos anos, agora está provando um pouquinho do amargo, né? Quer dizer, ele acabou não querendo, mas hoje está tendo que sobreviver às custas do o que está salvando a lavoura, como diz o ditado popular. Salvação da lavoura. Salvação da lavoura. É isso aí. E o Americano está sendo salvo pela base e perdendo a sua casa, né? Está aí praticamente todo destruído. Já acabou. O Parque Tamandaré já é escombro, né? Aquilo ali já realmente é uma coisa do passado. E no próximo programa, Zé Maria, nós vamos trazer imagens aí lá da Arena do Cambotá. A Imbeg faça com bastante urgência, ou pelo menos... Até a planagem já começou, segundo informações tem que obtidas. fazer lá o mais rápido possível, porque se acontecer um desastre aí do Americano não classificar para o primeiro, já não é bom, já é ruim para o Americano. Mas se ele der uma escorregada, meu amigo, aí a coisa vai pro brejo. O bicho pega. Já está no Cambotá, aí vai pro brejo. Já está no brejo lá. E pertinho de Brejo Grande também, né? Cambatuá, né? Camboatá. Camboatá. É tão difícil, acho que Cambotá, a Arena do Cambotá é muito mais... E está pertinho de Brejo Grande, né? Lá por trás tem a estrada de Brejo Grande. Mas o Cambotá já é um peixe que sobrevive, nós já falamos. É um peixe que sobrevive na lama, né? Tem tudo a ver com o americano, né? Sobrevive na lama. É verdade. Agora, Zé Maria, o Goytacás Futebol Clube também mantendo aí um bom trabalho aí ao longo desse período que ficou parado sem competição. O técnico Manuel Neto aproveitou esse tempo parado, botou a equipe para trabalhar. O resultado disso foi aí no amistoso contra a seleção de São Francisco do Itabapoana. O Goytacás goleou e investindo também na sua base. Você já citou aí agora há pouco o nome de jogadores que vieram do junior e já estão à disposição da equipe profissional. Isso é bom, né, Cleiton? Quem sabe, de repente, a salvação está nesses garotos. Exatamente. O modo Goytacás sempre usou um pouco da base. Há pouco tempo tinha o Vandinho lá, que foi um excelente jogador. Ele foi para o futebol ganhando uma pena, né? Que era o grande momento do Vandinho estar no time do Goytacás. Se o Vandinho está jogando naquela frente... Mas foi feita uma proposta para ele, mas não pode. O jogador tem que salvar o clube, igualzinho o Atlético, por exemplo. O presidente do Atlético, Alexandre Calil, vendeu o Bernardo no momento errado. Vendeu bem. O valor foi altíssimo, né? Está prestando conta. E lá sim. Lá vende e presta conta. Só que ele não conseguiu receber. O Atlético tem dívidas. E esse valor está tudo piorado. Está tudo piorado, mas vai resolver, está correndo atrás para resolver. Quer dizer, ele ficou sem o jogador e não recebeu o dinheiro. Quer dizer, se ele não vende o Bernard, o Atlético poderia ter sido campeão do mundo. O Cruzeiro não vende ninguém não, Zé? Vende, o Cruzeiro é mestre em... o Dedé, por exemplo... Estão vendendo, mas cadê o dinheiro que o dinheiro do Jussiano chega no Goytacás? Por que não paga aqui? É um problema de deficiência jurídica do Goytacás durante todo esse período. Porque o Cruzeiro é um dos grandes clubes que compra e vende muito bem. São campeões para comprar e para vender. O Dedé, por exemplo... Aí, galera do Goytacás, aí, Dedé, olha só, galera. O Dedé está para ser vendido. O Cruzeiro está com uma proposta excelente em cima do Dedé, que eu não me recordo o valor, nem qual clube, né? E o Dedé, a qualquer momento, está indo para o futebol europeu, que ele vai para Estranjas, ele vai. Você está entendendo? Como futebol que ele está apresentando. Lá no Atlético, por exemplo, está contratando o Anelga, um jogador já de 35 anos, centroavante experiente, já jogou futebol quase todos os países da Europa, uma grande experiência, está vindo. Por quê? Já se sabe que o Atlético já está com o jogo preparado para vender.
Por isso que eu vejo a torcida do Atlético, mesmo. a imprensa mineira fica calada, não fala nada do jogo, só eu que fico aqui dando porrada nele. Porque se falar, atrapalha lá. Então tá quietinho, tomara que vá embora o jogo. Deixa vir, se o Atlético jogar com 10, é melhor do que jogar com o Jô, meu amigo. É muito ruim. Nossa. Zé Maria apelou agora, Zé. Verdade, é verdade. Mas como tá é que aí. pode um centroavante, um artilheiro, que no campeonato passado ele foi o 5º artilheiro. Aí ele marcou 3 gols contra o São Paulo, todo mundo acha que ele é o rei. Joga nada. Foi pra seleção, fez um gol na cagada. Na sorte. É um jogador muito fraco, muito ruim mesmo. Tomara que vá embora. Será? Deus é pai. Vamos ver se seu santo é forte. Deus é pai, Deus é pai. Agora, Zé Maria, em relação aí ao Goitacás, chegou a anunciar aí na última semana que iria fazer uma mini pré-temporada no Hotel Fazenda aqui da região, mas a informação que chegou pra gente essa semana que foi tudo cancelado para economizar. Eu acho que tá certo. Se o Robinho fez isso, parabéns. O jogador não tem que ir para nada. Não precisa disso, Cleiton. O jogador pode ficar aqui na concentração, na residência dele, junto com a família e cumprir os horários. Por que tem que fazer pré-temporada, gastar dinheiro do clube, ir para Guaxindiba, ir para Peribé, ir para Gruçaí? Não há necessidade. Os jogadores precisam, sabe de quê? É de ter vontade de jogar futebol. E ter mais perna. Eles colocam o cara para treinar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. O cara não para. O jogador não tem sossego. Não pode trabalhar, não pode, não faz nada. Ele fica o tempo todo. Aí fica tudo aqueles monstros, tudo endurecido. Na hora, meu amigo, não sai a metade. Eles deviam deixar o cara, pelo menos, com vontade de jogar futebol. Os caras não têm vontade. Os caras estão cansados. É a semana toda ali, ó. Bola, 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 bola. Meu amigo, é igualzinho um cara que é casado. Rapaz, ele vê a mulher dele toda hora, todo dia. Aí não aguenta, meu amigo. Aí o cara não aguenta. Quando ele vê uma coisa diferente, ele, tem que correr fora. Então, o jogador tem que trabalhar nessa invertida aí, ó. Tem que dar um refrescozinho no final de semana. Põe só a física, deixa eles sem bola. Para eles terem vontade de jogar futebol. Eles precisam trabalhar mais. O telespectador, esse cara tá falando bobagem. Mas vai você fazer o que ele sabe, você ver. É muito tempo em cima da bola, chega na hora e não resolve. Não adianta. Agora, o time do Goitacás está precisando um trabalho reforçado, não sei como é que foi feito desse período aí, na parte física, porque a gente observava a parte física é bom, que chegava no né? segundo tempo, não aguentava, não estava no mesmo fôlego até o final da partida. Eu acho, Cleiton, observamos muito isso. Eu acho que pode ser, às vezes, até fora campo, hein? Fora campo. Porque se você tem uma disciplina profissional como jogador de futebol, você faz seu preparo físico, você tem sua academia, você faz isso certinho, não dá para cansar não, meu amigo. Tem jogador que mesmo não dá para cansar não. A parte o clube faz a sua corridinha. Não dá para cansar, não dá para cansar. Eu lembro que em Belo Horizonte, nos bons tempos do Atlético, o Reinaldo, Cerezo, o Marcelo e tal, o Toninho Cerezo, todo mundo falava que o Toninho Cerezo no segundo tempo ele crescia. Engano, meu amigo, ele não crescia, ele mantinha. Todo mundo estava meio no bico aberto e estava ele correndo. Mas ele treinava muito bem. A mulher dele acompanhava os treinamentos de carro em Belo Horizonte. Ele subia a serra de Belo Horizonte todinha, ia para lá na Mangabeira e voltava 2 vezes correndo. Agora, não fumava, não bebia, não ia para as madrugadas. Aí esse jogador disciplinado. Agora, se o cara tá lá, tinha um jogador aqui no Goitacás, um baixinho aí que arrebentou, como é que é o nome dele? Ele teve aí, fez um sucesso danado, foi embora. Marcou. Clodoaldo. O Clodoaldo marcou cada golaço, meu amigo, que salvou o Goitacás. Mas cá fora ele disse que tomava todas, meu amigo. Agora, ele pode tomar porque ele faz. É o que o Renato Gaúcho fala. O Renato fala assim, se o meu jogador quer ir pra farra, quer ir pra não sei onde, mas se ele der conta do recado no campo, por mim não tem problema nenhum. O ruim é esses caras que não faz nada e não faz nada também dentro de campo. Não faz nem lá nem cá. Nem lá nem cá. Então, se o jogador é bom, por favor, discipline-se a si próprio. Né? Tem uma se educação... não comprometer rendimento dentro do campo, tranquilo. O comportamento social dele tem que ser respeitado. Agora, o time perder no segundo tempo, meu amigo, 45 minutos para quem é jovem, cá para nós isso não é nada. É porque tem alguém na folga aí. É cerveja, é cigarro, é farra, dorme tarde. Deve ter gente aí que entra nesse tal desse internet de madrugada aí, meu amigo. Tem. O cara vai dormir 4, 5 horas da manhã, depois acorda para treinar, acorda cansado. Fica batendo olho papo vivo. Olho vivo. Fica batendo papo ali, a hora passa que daqui a pouco... E as Maria Chuteira deve encher o face desses caras de pedido. O cara fica na...
Ô Zé Maria, Fica na nosso segundo bloco está estourando, a gente vai beber aquela aguinha agora para dar uma refrescada. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco. Vamos falar da escolinha do Charles, o CRA, em anexo ali à Academia Copa Energia, e também tem o destaque para o Fute-Mesa do Goitacás Futebol Clube, que faturou aí, nesse último final de semana, 4 medalhas. A gente volta já com o terceiro e último bloco do programa Mundo Esporte. Não sai daí. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Tem de tudo para que o médico possa trabalhar. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. De volta agora com o terceiro e último bloco aqui do programa Mundo Esporte, aqui na Mundo TV. Vamos trazer uma matéria com o Charles Guerreiro, da escolinha CRA, que fica anexo à Academia Copa Energia. Ô Charles, fala pra gente um pouquinho aí da escolinha CRA, a idade e a criançada aí que quiser vir se inscrever, como é que faz aí para poder ter acesso aqui ao CRA? A escolinha CRA, como você mesmo disse, funciona aqui no Sul da Academia Copa Energia. Nós trabalhamos de crianças a partir de 5 a 15 anos de idade, inscrições estão abertas, estamos aí aguardando os nossos alunos, o nosso futuro do nosso Brasil. A idade aí da garotada, como é que é feita a distribuição de categoria, como é que é feito isso? Geralmente nós trabalhamos no número ímpar, né? Trabalhamos sub-5, sub-7, sub-9. 5 também? Já está jogando bola? Toda sexta-feira é sucesso. É uma categoria qual eu posso particularmente dizer que em Campos nenhuma escolinha tem. É criança de 4, 5 anos. Estamos aqui toda sexta-feira funcionando. As matrículas estão abertas. Então vai de sub-5, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e terminamos no 15. Como é que é dividida essas categorias e quais dias da semana? Nós trabalhamos toda segunda e quarta. Segunda e quarta é um grupo e terça e quinta é outro grupo. E geralmente é em torno de horários. Nós começamos a funcionar a partir das 3h30. De 3h30 a 4h30, 4h30 a 5h30, 5h30 a 6h30 e 6h30 a 7h30. São vários horários e as portas estão abertas. Agora, explica só pra gente em questão, né, do sub-5, sub-7, sub-9, os dias, o horário de cada um dessas categorias. Conforme eu falei, o sub-5 só funciona uma sexta-feira. Sexta-feira, mau horário. E um dia só, é de 5h30 da tarde às 19h30. E na segunda-feira? E na segunda-feira, segunda e quarta, é o grupo sub-7 e o sub-9, de 5h30 a 6h30, de 6h30 a 7h30 outro grupo. E o próximo grupo é de sub-11, sub-11 e sub-13. E o contato aí para os pais que estão em casa acompanhando nosso programa e quer trazer a garotada para cá para poder jogar bola aqui no CRA. Diz que para o meu número mesmo, 9911-0314, as matrículas estão abertas. Galera, repete o número pra gente aí de novo, pra gente botar lá na tela lá. A galera vai acompanhar de novo. 99911-0314. Então nós vamos acompanhar um pouquinho, né, a garotada jogando bola aqui no CRA, aprendendo também, né? Porque tem gente pra cá que às vezes vem aprender aqui também, né? Aqui é isso mesmo. Quer aprender, vem pra cá. Aqui o CRA tem espaço para todos. Aqui nós fazemos um trabalho de fundamento, a parte técnica, a parte tática. Aos pouquinhos eles vão estar pegando, né? Não é no mesmo instante que vão estar aprendendo. E é tudo a continuidade. Tem uns que já nascem, já tem um pedigree que, assim, aquele ali já vai dar, tem futuro. Mas tem uns que às vezes tem que vir desenvolvendo, porque não existe aquela pessoa ruim de bola. Aprende, mas quanto mais cedo começar, melhor, né? Isso aí. Conforme você mesmo disse, né?
O CRA hoje estamos já com 2 jogadores no Inter, tem 2 no Fluminense, inclusive um é meu filho, né? Não é porque é o filho não, mas está indo bem lá. Qual a posição dele? Centroavante, né? Centroavante é a posição certa para fazer gol, que dá dinheiro, né? Falou, Cleiton. E estamos aí, as portas estão abertas. Tá, vamos acompanhar um pouquinho os trechos aí, né, das aulas aqui no CRA, e daqui a pouquinho a gente vai trazer o depoimento de alunos e também dos pais que participam aqui do CRA, fica anexo à Academia Copa Energia. No estádio é um estandarte, flâmula pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Biga, biga! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. Estou aqui, né, na CRA, acompanhando o treinamento da escolinha, pai aqui do aluno, pai do Matheus, o Thiago, né, como que você chegou até o CRA para inscrever o seu filho aqui? A princípio a gente conhece aqui na frente, aqui a academia, e a gente estava ali fazendo uma aulinha de natação. E percebi o movimento aqui atrás, e resolvi trazer o rapazinho aí para jogar uma bolinha, ver como é que era, e foi legal até hoje, está sendo bacana. Já está há quanto tempo já como aluno aqui da escolinha? Pai, o Matheus já está fazendo acho que 2 anos já. Ele começou com 5, já fez 7, então já está 2 anos aí com o pessoal. Está satisfeito, está gastando energia, chega em casa cansado e dorme, né? Porque criança também é fogo. Agora é só tomar um banho e apagar, agora com certeza é isso. O bom do futebol, do esporte em si é isso, né? A criança queimar as energias dela, descansar bem e amanhã tem pique total. O intuito maior de matricular ele foi para ocupar o tempo, fazer uma atividade física, ou porque você já pensa no futuro aí, algo em cima aí como jogador de futebol? Olha, acho que o futuro vai ser consequência, né? O trabalho aí que o pessoal faz é bacana, é sério, inclusive for esse final de semana no Rio aí. E espero que, né, quem sabe, é um futuro legal, né? Conciliando com os estudos, com certeza. E tomara que se der certo, vai ser legal, tudo bem, vai ser ótimo. Não pode desistir de estudar. Estudar tem que estar caminhando junto, porque carreira de jogador é muito curta. Com certeza, de jeito nenhum. Estudo é primeiro de tudo e é o que a gente procura lá em casa fazer. Mesmo que tudo dê certo, seja um excelente jogador, mas tem que estar na frente do estudo. Tá aí, né, conhecendo a estrutura da escolinha do CRA, que fica ali em anexo à Academia Copa Energia. Mandar um abraço para o nosso amigo Charles Guerreiro, e também, né, a garotada que está sempre acompanhando o nosso programa Mundo Esporte, lá prestigiando também, porque mostrou a garotada lá treinando, batendo aquela bolinha lá no Clube CRA. E o interessante, Zé Maria, que ele trabalha bastante desde pequenininho, né, faz um trabalho, né, de base com as crianças ali, que é a questão de fundamentos. Aprende mesmo a galera ali, as crianças desde 4 anos de idade já estão aprendendo fundamento, então quando despontar como jogador de futebol, né, vai estar afiadinho, Zé. Cleiton, até jogador de futebol que não é excepcional, tendo base, fundamento, muito preparo físico, ele acaba se adequando ao futebol, que é um esporte trabalhado nesse retângulo, que é um campo de 110 por 60, varia de 105, etc, enfim. Mas os jogadores acostumam, se viciam a jogar naquela posição e acaba rendendo um pouquinho. Agora, se ele pega um bom garoto que tem o feeling da bola, um bom jogador e dá fundamentos, meu amigo, aí com 15, 16 anos, os times aí de fora já estão de olho, porque o fundamento é muito básico no futebol. E o Charles já está com atleta no Fluminense, já tem atleta no Vasco, o tudo daquele campo. Ele é campista, né, Cleito? Jogou pelo Flamengo, não é isso? Exatamente. Teve no Vasco, alguns É o verdadeiro Charles Guerreiro. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Porque tem uns que não são guerreiros. E é o da Penha também. E é o da... Pois é, então tá de parabéns o Charles. Ele tá fazendo aquilo que o Maguinho fazia antigamente, mandava muitos jogadores pro Vasco, né? Então agora o Charles Guerreiro, é isso aí, tem que aplaudir o Charles.
prestigiar para que ele continue e participa criando de um monte expoentes de do futebol. torneio aí, ó. E ele falou na entrevista, né, que participa de vários torneios aí pelo Brasil. É bom porque... E sem patrocínio, hein? Pega a criança, a prefeitura não está ajudando, tem não. patrocínios, que os pais que reúnem ali a vaquinha. E a Fundação Municipal de Esporte? Não ajuda chega nada, com nada? Nada. Você está brincando? Maria, tá tudo parado a cidade, você já reparou? Não, mas independente disso, eu acho que a Fundação Municipal de Esporte podia, alguma coisa. Pelo menos dar um transporte. Né? Alguma coisa pode ser feita. Porque tem planilhado lá. Eu acho que tem que... Olha, se a Prefeitura de Campos, se a Fundação Municipal de Esporte não pode colaborar, eu acho complicado. É melhor fechar as portas. Né? Não quero nem entrar no quadro político, mas eu acho que é impossível a Fundação não ter uma verba, por menor que seja, para ajudar uma estrutura dessa que trabalha com crianças. Esporte é saúde, está colocando no caminho certo. Eu acho que, mesmo que seja uma escolinha particular, mas está representando a cidade. A prefeitura pode dar um apoio. Eu acho que tem como dar um apoio. É questão de saber adequar isso aí, ou alguma boa empresa que trabalha para a Prefeitura de Campos, alguma estruturada, né? Para que dê um apoio. Né? Isso aí reverte no imposto de renda. Eu acho que tem que saber administrar essa situação. Com certeza. Agora, Zé Maria, próximo matéria para a gente abordar nesse terceiro último bloco aqui no programa Mundo Esporte é o fute-mesa. Você já jogou futebol de botão, né? Que era antigamente. Jogo de botão, isso aí, eu acho que todo mundo passou por isso. Eu também, tive um jogo. Era muito bom o jogo de botão. O goleiro... Meu pai tinha um botão de osso. Acho que era de osso que ele falava. Guardado, quando era criança, eu consumia com tudo dele. Naquela época a gente fazia o goleiro, quando era numa condição um pouco menor, a gente fazia o goleiro com uma caixa de fósforo. Já brinquei. Colocava peso na caixa de fósforo atrás do gol. Botava uma britinha ali dentro. Aquilo realmente era um espetáculo. Era o futebol que às vezes você não podia jogar na rua porque a calçada na ocasião não estava liberada, ou chovia, alguma coisa assim. Você ia pro botão de mesa. Era um espetáculo, era um sonho. A gente pedia isso aí como presente de Natal, né? Eu quero ganhar um jogo de botão. E uns queriam do Fluminense, tem escolas que tem. Exatamente. Isso aí então, é interessante, é uma distração muito boa. Isso tudo socializa a criança, né? Não é só jogar, não, ela está socializando. Não é só ficar no videogame, saindo um pouquinho da máquina, né? Isso é que é importante, tirar a criança um pouco de frente do computador, hein? Agora, a equipe de fute-mesa do Goitacás Futebol Clube conquistou no último sábado, dia 5/4, lá no Rio de Janeiro, 3 medalhas na segunda etapa do Campeonato Estadual da modalidade. Carlos Mesquita conquistou o bronze, já o Ricardo Antônio prata e Frederico Martins a medalha de ouro. A equipe é composta ainda por o Alan Jorge, o Wilson Matias, Raul e os irmãos Felipe e Guilherme Maia. O campeonato estadual individual, na modalidade bola 12, né, com 12 toques, está sendo realizado na ABB, na Tijuca, no Rio de Janeiro, Zé. É muito bacana isso. Você vê que tem campeonato de tudo quanto é modalidade, né? E o botão também entra. Eu acho interessante isso, prestigia bastante o desenvolvimento cultural das crianças, né? E evita que elas ficam o tempo todo na máquina, né? Computador. É muito mecânico, né? E dessa forma fica muito mais bacana para a criança. Eu acho que a grande diferença, né? Você tira a criança da rua, coloca ela para socializar no jogo de botão de mesa, né? E não só quanto ao adversário, como todos que acompanham, que torcem junto, né? É muito bacana. Eu acho que tá de parabéns o Goitacás. Do campeonato participaram ainda, Zé Maria, as equipes do América, Vasco, Flamengo, o Clube dos 500, Clube Ginástico, Fluminense e Friburguense, o Goitacás, aí composto para a sua equipe, o Nova Friburgo, o Petropolitano, né, são um desses clubes que são federados e participaram dessa segunda fase do campeonato estadual. Eu acho que podia, inclusive, até regionalizar, quem sabe, né? Você tem aqui perto Miracema, Poado, Itaocara, Peribé. Mas será que ele tem atleta para isso? Mas é começar a cultuar. A internet hoje é uma grande porta aberta. Então acho que se publicar e começar, os pais... Aí tem que começar da base também. Os pais mesmo vão começar. Eu estou com 64, 65 anos agora. Faço agora dia 21 de junho, se alguém quiser... Uma lembrança, né? Qualquer coisa, uma camisa do Atlético, tá? Se quiser, não tem problema. Entendeu? Então, eu sou 55 anos atrás. Mas as regras mudaram. Mudou muito, mas aí não, meu amigo, aí não muda. Será? Não. Você aperfeiçou alguma coisa aí, Zé? Deve ter mexido. Eu não sei, eu não acredito que deve ter mexido nada.
Porque no futebol, o futebol, não o de mesa, inventaram o 3-5-2, fizeram tanta lambança que hoje voltaram os jogadores, estão voltando. Só falta algum treinador peitudo colocar uma placa no clube assim, precisa-se de pontas. Porque se você colocar um ponta esquerda e um ponta direita, primeiro é a torcida que você já vai levantar. Se você tem um ponta esquerda e um ponta direita, óbvio que você vai ter um lateral direito e um lateral esquerdo mais de contenção. Porque se você tem um ponta típico, né, de ofício, você já está criando, você está voltando aquele futebol bonito. Aí você não vai ter só o centroavante sozinho. Você chega como você ter esquema tático? 5-1. Como que o jogador... O cara já é ruim, né? O centroavante, vamos falar do Jô? O Jô já é ruim. Aí, meu amigo, joga todo mundo aqui atrás, aí não tem condição, é jogar com menos um. Eu acho que o centroavante tem que ter um para fazer o 1-2. Na época do Pelé, tá ficando Coutinho, bravo, hein? o Jô daqui tá ficando bravo. Mas o Pelé e Coutinho, excelente. O Lola, tinha Lola e Dario, né? Enfim, todos os clubes sempre teve aquela dupla. O Assis e o do Fluminense, o Washington e Assis. Né? Então, o Zico e Tita, o Zico... Bebeto e Romário? Você tem que ter um atacante para auxiliar o outro. Acho que depois do Bebeto e Romário acabou. Não tem mais ninguém. Foi? Então, eu não recordo mais. Esses treinadores aqui, ó, atenção, treinador de futebol. E tem um caso assistindo aí, Zé. Com exceção de um treinador de futebol, o resto tudo é cabeça de bagre. Por quê? Com exceção de um quem? Ele já morreu, o Tele está lá treinando a 5ª divisão no céu. Então, para mim, todo mundo é cabeça de bagre. Porque eles jogaram futebol. O futebol é bonito, eles têm medo. O treinador entra com retranca. O treinador já fala, vamos jogar fechado. Você não vê o treinador falar, gente, vamos jogar para marcar gol. Gol é o melhor momento do futebol, é o que ilustra o esporte bretão, que veio da grande... É o que empolga a torcida, né? É o que empolga a torcida. Então é jogar tudo fechadinho. Aí joga 2 zagueiros, lateral esquerdo, lateral direito, coloca 2 volantes e mais 2 meias que são quase volantes. E bota um centroavante lá sozinho. Aí você não tem ponto esquerdo, não tem nada. O campo é retangular. Eu acho que eles deviam mudar o estádio agora, o gramado. Devia ser em forma de barril, né? Porque não tem ponta. Não tem lateral, então não precisa ser retangular, né? Tem ainda 3-6-1 ainda, Zé. Que horrível, é horrível. Eu acho que futebol... Eu sou saudosista. O futebol bonito foi aquele que você tinha um goleiro, você tinha um zagueiro central, eu assisto. Um quarto zagueiro que saía um pouquinho pro jogo, um volante, um só, número 5. Vamos falar de Flamengo, como teve lá no Flamengo o Carlinhos, que era o carregador de piano, né, do Flamengo. Teve o Denilson, que jogou no Fluminense. Enfim, vários jogadores que tinham essa característica de jogar futebol. Você tinha um ponto esquerdo, um ponto direita, um centroavante com o 10, que era aquele meia de ligação, era o chamado ponta de lança. Era o centroavante fincado e o ponta de lança com ele. Esse ponta de lança voltava, fazia um terceiro homem, que era o 5 e o 8, né? É o Conca da vida, já. O 10? O Conca, mano. Não, o Conca seria o 8 hoje no futebol. Seria praticamente o armador mesmo. Era o 5 volante e o 8 armador, bom, né? E o 10 era o que fazia o 5, né? Você consegue achar aí o nome de um jogador brasileiro que semelha ao Conca aqui? Não tem. Eu não vejo hoje. Não, realmente tá difícil, hein? Tá deficitário. O que está acontecendo com o futebol? Acabou o futebol. É por isso, Cleito. Pegaram uma porção de cabeça de baixo e jogaram tudo no meio. Aí estraga as crianças lá, né? Atrapalha tudo. Eu acho que tem que liberar. Gente, pelo amor de Deus, apareça um treinador para dizer, eu preciso de ponta. Porque o dia que ele colocar ponta no time, o dia que Zé Maria vai consertar. Treinador. Eu não tenho mais idade para isso, não, Cleito. Eu sou muito estressado, entendeu? Para mim não dá mais, infelizmente. Se eu tivesse bem mais jovem, eu talvez pudesse até, né? Mas infelizmente não foi dado esse poder para mim, essa chance, né? Se tivesse dado, se Deus quisesse, ele já teria me dado, não me deu, entendeu? Me deu como comentarista, tá bom, já dele me dar a liberdade, o livre-arbítrio de falar com sinceridade para todo mundo que vê o nosso programa e que ouve, sabe que eu não estou aqui para brincar com nada, eu sou contundente mesmo, né? E procuro sempre dizer a verdade da forma que eu vejo, né? Então eu acho que o dia que aparecer um treinador disposto a colocar ponta, ao invés de colocar zagueiros,
o futebol vai voltar ao que era, com certeza. Maria, nós estamos encerrando agora o nosso programa Mundo Esporte. É uma pena, né? Agradecimento final aí do nosso programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Eu continuo pedindo desculpa aos flamenguistas, né? Peço desculpa a todos. Né? Todo mundo pega no pé dos flamenguistas. Olha lá, o João. Tá o câmera ali dando sinal para mim. Mas é porque eu acho que se o Vasco, dessa vez, Cleiton, conseguir quebrar essa hegemonia que o Flamengo está passando, né? Está fazendo, vai ser bom para o Vasco para acabar com esse negócio de vice. Está na hora do Vasco ganhar. O Vasco é um bom time, eu torço para que... Não estou torcendo contra o Flamengo, estou torcendo para que o Vasco realmente ganhe, para quebrar um pouco dessa situação, porque tira o Vasco do ostracismo, porque o jogador já entra temerário, né, no jogo, principalmente contra o Flamengo. Então acho que vamos aguardar. Mais uma vez, um grande abraço para todos, até a próxima. E você, galera, quer reprisar o nosso programa Mundo Esporte? Vai lá no YouTube, nosso canal Mundo TV Campus RJ, assista os nossos programas lá, o último programa, o penúltimo, o antepenúltimo do ano passado, enfim, todos os programas do Mundo Esporte estão lá no YouTube, você pode conferir. Tem também a nossa fanpage lá no Facebook do programa Mundo Esporte também da Mundo TV. Eu quero agradecer a você a sua companhia e até a próxima. Tchau.